Atos capítulo 11, verso 19 a seguir. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Porque era homem de bem, ou homem bom, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar ou enviar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa, uma noite de ceia do Senhor, quando daqui a pouco nós vamos nos aproximar da mesa da comunhão, para comer do pão e beber do cálice. Mas antes nós queremos compartilhar a Tua palavra, porque ela reaviva a nossa fé, renova a nossa esperança e nos edifica em amor. Que o Senhor aplique a Sua palavra em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há igreja perfeita, mas a igreja de Antioquia deve nos servir de inspiração. Deus sempre tinha um propósito de levar o Evangelho para toda pessoa, a despeito da sua questão étnica, cultural, política, social e econômica, a despeito disso. E há uma palavra de Deus, no início de Atos, que os discípulos receberiam poder do Espírito Santo, a fim de dar testemunho de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia, que seria o sul de Israel, e até os confins da terra. Mas a expansão do Evangelho, por meio do anúncio da igreja, não era apenas uma expansão geográfica, mas ela tinha um alcance cultural e étnico. Não era apenas para a cultura judaica e não apenas para o povo judeu. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e isso inclui todos os povos de todas as tribos, nações, línguas e culturas. A verdade é que, a princípio, a igreja, os primeiros discípulos que começaram a igreja, eles tinham uma visão muito etnocêntrica, ou seja, estavam centrados no seu povo e na sua cultura. Embora Jesus já estivesse dando sinais de que a mensagem não era somente para os judeus, puro sangue.
ele então vai para os samaritanos, ele vai para o povo de Tiro e Sidom, ele vai para o pessoal da Cananeia, e anuncia o evangelho para os cananeus. Aquela mulher Ciro-fenícia, que teve a sua vida transformada por Jesus, e a sua filha também teve a sua vida transformada. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, estavam ali judeus que estavam dispersos em todas as regiões do império. Gente que inclusive veio de Chipre, que veio de Antioquia, que era judeu, que morava em Antioquia, morava em Chipre, morava em Roma, morava no norte da África. E muitas vezes nós não entendemos isso, mas houve judeus africanos, negros. Por quê? Salomão, ele teve como mulher a Sunamita, uma rainha da Etiópia. Muitas pessoas ignoram, acham que os judeus são apenas judeus de Israel. Mas no norte da África, na Etiópia, a Etiópia que na época de Salomão era um país muito rico e poderoso, Deus também formou do seu povo a partir de africanos. Então você vai encontrar, na história do povo judeu, judeus negros, legítimos, descendentes de Salomão. Por essa você não esperava, não é verdade? Mas faça uma pesquisa na internet sobre isso. Então, Deus, e quando eles receberam o Espírito Santo, e eles voltaram depois para as suas casas, para as suas cidades, para os países, voltaram para Roma, voltaram para Antioquia, aqui da Síria, e houve uma perseguição sobre a igreja. E se registra no capítulo 8 do livro de Atos. Quando Estevão é morto, diz a palavra de Deus que a igreja sai dispersa. Só os apóstolos ficam em Jerusalém. E eles saem para constituir uma nova vida em outros lugares. Eles atravessam as fronteiras de Israel, vão para a Síria, vão para a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, eles vão para a Grécia, eles vão para a Macedônia, eles vão para a Antioquia da Síria. E a palavra do Senhor diz que, a princípio, aqui no capítulo 11, eles saem anunciando a palavra de Deus. Eles vão ter uma vida de cristão, uma vida normal. Eles vão estabelecer casas nesses lugares, constituir a família deles, eles vão trabalhar, vão plantar, vão colher, vão fabricar, mas eles saem de Israel com uma mensagem no coração e na boca, não só no coração. Não apenas cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, mas nós confessamos isso. E Atos capítulo 8, verso 4 diz que eles saíam anunciando a Jesus. Mas eles priorizam judeus. Talvez para evitar maiores problemas ao chegarem nessas cidades estrangeiras, para não serem prejudicados nos seus negócios, no seu trabalho, não sabendo qual seria a reação dessas pessoas. Então tiveram essa prudência. Mas alguns irmãos foram um pouco mais ousados. Por que não falar para os gregos? Por que não falar para aqueles que não são da cultura judaica? Afinal de contas, o Evangelho não é uma mensagem universal? E certamente alguns deles disseram, por que não? O que é que nos custa? Talvez a vida. Talvez morramos.
mas já ganhamos a nossa vida. Quando nós entregamos para Jesus a nossa vida. Vamos falar. E eles começaram a anunciar a Jesus. Incrível. Deu certo. Amém? O que precisa fazer, pastor? Abrir a boca e falar. Eles nunca saberiam se esses gregos estavam abertos para o Evangelho se não tivesse falado. Você nunca sabe se o seu colega de trabalho está aberto para o Evangelho, a menos que você fale. As pessoas ouviram e creram. E o texto diz que a mão do Senhor estava sobre esses irmãos. Ou seja, Deus confirmando em poder a sua palavra. Aquilo que ele prometera em Marcos 16, os sinais seguirão aos que creem. Porque em meu nome vocês curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, caso comam ou bebam alguma coisa mortífera, nenhum dano lhes fará. À medida que vocês anunciarem o Evangelho, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até a minha volta. Não somente as pessoas ouviram o Evangelho, mas pessoas experimentaram o poder do Evangelho. Primeiro na conversão deles, porque o Espírito Santo trabalhou gerando arrependimento dos pecados no coração deles e gerando fé. Porque a Bíblia diz aqui nesse texto que eles se arrependeram dos seus pecados e depositaram a confiança deles em Jesus como Salvador deles. Porque a genuína conversão cristã é precedida por arrependimento e fé. Jesus começa o seu ministério em Marcos capítulo 1, dizendo: é chegado a vocês o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem isto não há conversão, não há cristianismo genuíno, não há fé verdadeira. E esse é o conteúdo simples e puro da mensagem desses irmãos. Essa igreja foi plantada em Antioquia da Síria, não por pastores profissionais, nem por apóstolos profissionais, mas por irmãos, irmãs, homens e mulheres que eram cheios do Espírito Santo e que tinham a paixão pelo Evangelho no coração. Não foi gente paga para fazer isso, porque a igreja cresce dessa maneira, de forma orgânica, natural, com gente que crê, gente que trabalha, gente que estuda, mas gente que tem uma mensagem no coração. Depois é que os homens levantados por Deus da igreja, como pastores e como apóstolos, é que chegam lá para consolidar a fé dos novos convertidos, para confirmar a conversão dessas pessoas. Filipe era um simples diácono. E eu estou falando simples, não no sentido de menor importância, mas ele chegou em Samaria e pregou o Evangelho, as pessoas creram, e Pedro desceu lá para confirmar o que Deus estava fazendo. Colocou as mãos sobre as pessoas convertidas, e elas receberam o Espírito Santo.
Deus usou Filipe, era um diácono, mas era cheio do Espírito e um evangelista. Muitas pessoas foram curadas pelas mãos de Filipe. Mas Filipe era um homem que tinha sensibilidade ao Espírito Santo, porque ele estava no meio do avivamento, pregando para a multidão em Samaria, e o Espírito Santo fala para ele: vá para a região de Gaza, nessa faixa de Gaza que nós ouvimos falar aí, e fique lá no meio do deserto, pagando mico. O que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Espera, calma. Senhor, o que é que eu vim fazer aqui, no meio do deserto, do nada? Daqui a pouco você vai saber. E para o ministro da fazenda, da rainha da Etiópia, estava ali no profeta Isaías 53, o Espírito Santo falava para Filipe assim: aproxime-se do carro, da carruagem, e pergunte para ele se ele sabe, está entendendo o que ele está lendo. Tá bom. Moço, o que é que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui, ó, um texto que diz assim, que ele tomou sobre si as nossas feridas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como o cordeiro mudo não só abriu a sua boca, mas foi levado até tal. Ele está falando dele ou de outra pessoa? E Filipe então começa a tratar de Isaías 53 e apresenta Jesus. E ele crê. E eles vão caminhando. E ele vê água. E ele pergunta: eis aqui água, o que me impede de ser batizado e fazer uma aliança com Cristo? Ele disse: nada te impede, desde que você creia de todo o seu coração que Jesus Cristo morreu ao terceiro dia, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. E foi batizado. Filipe foi levado pelo Espírito Santo, arrebatado, fisicamente. Saiu dali, igual Elias. E Deus mandou ele para Azoto, uma outra região. E esses irmãos estão aqui fazendo a obra. E eles começam na chamada Rainha do Oriente, Antioquia, uma das cidades mais belas daquela época, mais rica, a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma e Alexandria. 500 mil habitantes, a 500 quilômetros de Jerusalém, cidade esta fundada no ano 300 anos de Cristo, por Seleuco Nicator, mas conquistada no ano 64 a.C., ela recebeu esse nome porque o próprio Seleuco a deu em homenagem ao seu pai, o rei Antíoco. E essa cidade é uma cidade multiétnica e multicultural. Judeus, ciprianos, sirenenses, gregos, romanos, hindus e chineses iam para lá. Antioquia foi a primeira cidade a ter luz noturna em toda a história da humanidade. Primeiro do que Roma. A avenida principal de Antioquia era um boulevard. Pense na Avenida das Torres. Ela tem 14 quilômetros, a Avenida das Torres, aqui em Cuiabá.
E o bulevar, a avenida principal de Antioquia, tinha um bulevar de 7 quilômetros, todo em mármore. E palmeiras, e colunas, e fontes de lado a lado. Uma cidade rica, multiétnica, multicultural. Agora, o Evangelho está se internacionalizando e a igreja está cumprindo a sua vocação internacional. Saindo das fronteiras de Israel e se estabelecendo na primeira região multicultural, multiétnica para a igreja. Quando Barnabé foi enviado, porque assim, o que Deus fez em Antioquia chamou a atenção. E o que Deus fez em Samaria chamou a atenção. O que Deus fez em Tessalônica, em Atos 17, chamou a atenção. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele chega a dizer assim: olha, não precisa que ninguém fale a respeito da fé de vocês. Porque o que Deus está fazendo, como o Evangelho chegou aí em Tessalônica, já ultrapassou as fronteiras e já chegou na Ásia. Como vocês abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo. Está no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses. Então chega, a notícia ruim chega, mas a boa chega. E a que precisa chegar é a do Evangelho. A notícia que precisa chegar nas ruas, nas casas, nos bairros, nas fábricas, nas empresas dessa cidade é o Evangelho. Ela é a boa notícia. E interessante que eles mandaram Barnabé para ir confirmar a obra. Quando Barnabé chegou lá, já era um servo de Deus, maduro, experiente, que gozava da confiança dos presbíteros de Jerusalém, dos líderes da igreja. Quando ele viu, interessante que Lucas chama o que Deus está fazendo em Antioquia da Síria de a graça de Deus. Amém? A graça de Deus. Como ele diz que ele se alegrou, se empolgou, chorou, ficou surpreso com a graça de Deus na vida desse povo. Judeus, gregos, romanos, ciprianos, se convertendo. Famílias sendo restauradas, vidas sendo curadas, pessoas tendo o seu destino agora mudado para sempre, porque quando a pessoa ouve o Evangelho e crê em Jesus, o seu destino muda para sempre. E quando você prega o Evangelho e alguém aceita Jesus, o destino dela muda para sempre e para melhor, sempre para melhor. Porque, na verdade, o crescimento da igreja é fruto da graça de Deus, vidas convertidas é fruto da graça de Deus, vidas curadas é fruto da graça de Deus, vidas transformadas é fruto da graça de Deus, relacionamentos conjugais restaurados é fruto da graça de Deus, pessoas que não tinham esperança e agora têm esperança é fruto da graça de Deus. E é assim que Lucas, que escreve o livro de Atos, define o que Deus está fazendo em Antioquia. A graça de Deus está ali. Quando pessoas estão ouvindo o Evangelho, crendo e se convertendo, a graça de Deus está ali. E no capítulo 3 da sua carta a Tito, Paulo disse que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
E Barnabé é um homem que já tinha visto Deus fazer coisas grandes, mas ele ainda se surpreende com Deus. E ele se alegra com a conversão do outro. Ele não está velho demais, maduro demais, para não se alegrar com as novas conversões. Ele não acha isso natural. Para ele isso é um milagre. E o maior milagre na vida de alguém. Ele se alegra. E Lucas ficou impressionado com o caráter de Barnabé. De tal maneira que ele resolve descrever o caráter deste homem. Uma joia. Esse homem não apenas tem dotes, não apenas tem carisma, não apenas tem habilidades, mas esse homem tem caráter, caráter de Cristo. Lucas diz que era um homem de bem, bom. Era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Porque esse tipo de gente é que é boa, que é o ideal para liderar na casa de Deus. Gente que tenha bondade no seu coração para servir os outros. Porque o cristianismo é a religião do serviço. E ele seria aquele que acolheria o maior apóstolo da história, Paulo. Ele era um homem bom. Ele vendeu uma propriedade e pegou todo o dinheiro e entregou aos apóstolos. Capítulo 4 de Atos. Homem cheio do Espírito Santo e de fé, confiança, dependência de Deus. Mas ele também ainda tem uma característica: humildade. Ele começa a trabalhar e ele percebe que o trabalho é muito para um só. Ele diz: eu não dou conta. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Eu preciso de um mestre junto comigo para ensinar esse povo o Evangelho. Ele tomou conhecimento da palavra profética de Deus acerca de Saulo de Tarso. 8 anos se passaram para esse encontro acontecer. 8 anos depois que Paulo tinha se convertido. Ele voltou para Tarsos e lá ficou pregando o Evangelho, plantando igreja, sozinho. Barnabé pensou: vou atrás de Paulo. Ele é a pessoa. Deus tem um ministério para ele, para os gentios, para esse povo multicultural, multiétnico. E ele foi a Tarsos. Não sei quantos dias foram necessários para encontrar Paulo. Ele encontrou, compartilhou a visão e desafiou Paulo a seguir com ele. Vamos para Antioquia. Paulo disse: vou. E a palavra diz que eles ficaram 1 ano ali, ensinando a palavra de Deus, fortalecendo a fé desses discípulos, encorajando-os a perseverarem em servir e seguir ao Senhor. Porque depois que a pessoa ouve o Evangelho, através de qualquer outra pessoa, é preciso que ela se firme no Evangelho. Aí precisa de gente, de homens e mulheres que possam ensinar e ensinar. E essa foi a base de sustentação para esta igreja. Foi isso que firmou essa igreja.
e se tornou a base missionária para a igreja internacional. É daqui, é a ponta de lança, é a base missionária internacional da igreja em Antioquia da Síria. É daqui que a igreja vai expandir para chegar até a Roma, de uma maneira organizada, através do ministério do apóstolo Paulo. Porque a igreja começa como um movimento, que você não controla, e é bom que seja assim, porque os homens não conseguem controlar. Mas depois, Deus estabelece líderes nessa igreja para organizar a igreja. Paulo escreve a Tito no capítulo 1 e já diz no verso 5: por isso te deixei aí em Creta para estabelecer presbíteros. Estabeleça governo, estabeleça liderança, organiza a igreja, dá norte, dá direção para o povo, dá ensino para o povo, fortalece a igreja, porque o vento sopra e ela fica firme. Mas aí é o seguinte, o mover era grande. Os profetas, sabe que profeta gosta de movimento. Sim ou não? Ele gosta do movimento. Amém? Os profetas de Jerusalém desceram para e foram para Antioquia. Eu quero ver o mistério. O que é que está acontecendo lá? Aí pronto, acabou. Agora tem profeta e mestre na igreja. Quem segura? Ninguém. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E quem que estava lá? Ágabo. A palavra de Deus na boca de Ágabo se cumpria. E Deus mostra para ele, virá uma grande fome em todo o mundo romano conhecido. E Lucas registra um momento histórico disso, que depois Flávio Josefo vai confirmar isso, essa fome generalizada, que atingiu a Judéia, que era uma colônia romana, atingiu Jerusalém. A igreja também sofreu com isso. E me chama a atenção, é de que a igreja não é um movimento secreto, não é uma seita do deserto, não é um grupo de essênios. Na época de Jesus, havia alguns partidos ou seitas judaicas. Tanto é que os sacerdotes acharam que os seguidores de Jesus não passavam de mais uma seita agora. Então já tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os zelotes e tinham os essênios. Os fariseus foram aqueles que deram forma aos estudos bíblicos do Antigo Testamento, os guardiões do texto sagrado, os guardiões da literalidade da lei, os guardiões das sinagogas. Tem sinagogas hoje, graças aos fariseus. Os fariseus têm muito defeito, mas têm muita virtude também. Eles eram os doutores da lei, preocupados com o texto, em guardar os textos. Os saduceus eram os intelectuais, a elite. Os sacerdotes faziam parte desse grupo. Tanto é que eles tinham tanta racionalidade na sua fé, que não criam em ressurreição dos mortos. O zelote, inclusive tinha no grupo de discípulos de Jesus, um homem chamado Simão, o Zelote. Os zelotes era o grupo mais político. Eles defendiam a luta armada para poder se libertar do Império Romano. Barrabás, possivelmente, fazia parte desse grupo. Barrabás não era um ladrão de galinha, porque às vezes as pessoas, quando pensam em Barrabás, pensam que ele era um ladrão de galinha.
né? Alguém que pulou aqui o muro da igreja e roubou alguma coisa. Não era isso não, ele era um subversivo. Um homem que estava defendendo a insurreição contra o Império Romano, contra o governo de Herodes. Por isso que ele foi preso. Mas agora, tem essa aqui. E Deus está fazendo uma grande obra aqui em Antioquia. E o Espírito Santo está falando. Irmãos, e isso é interessante, porque os essênios geram o grupo mais recatado, espiritual. Eles não moravam na cidade, moravam nas cavernas em volta da cidade, porque eles se consideravam os filhos de Deus, os filhos da luz. Então eles achavam que deveriam se afastar da cidade para não se contaminar com os pecados da cidade. Uma espiritualidade totalmente distante da espiritualidade de Jesus, que foi acusado de comilão e glutão, porque comia e entrava na casa dos pecadores, mas sem se contaminar com os pecados dos pecadores. Então a igreja não é um movimento secreto, não é uma seita secreta, uma seita judaica, não é um povo que está apenas ali se reunindo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, e isso é importante para o nosso crescimento pessoal e espiritual, mas é uma igreja que também está olhando para fora, para aquilo que está acontecendo lá fora, para aquilo que vai acontecer lá fora, para aquilo que Deus está avisando que vai acontecer lá fora. Então não é uma igreja cujos crentes são tipo de um avestruz na sua espiritualidade, que coloca a cabeça dentro do buraco e se esquece do mundo. Quando Pedro, lá no Monte Hermon, em Mateus 17, quando ele viu Jesus, Elias e Moisés, ali transfigurados, ele disse: Senhor, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 cabanas, um para ti, um para Moisés, um para Elias, vamos morrer aqui, eu posso morrer aqui, quero viver aqui. E Jesus disse para ele: não acabou, eu tenho que descer do monte, eu tenho que pegar uma cruz, e eu preciso morrer por você. E quando eu morrer e ressuscitar, vocês vão sair de casa em casa, de cidade em cidade, de cultura em cultura, de povo em povo, e anunciem isto: que eu fui morto, sepultado e ressuscitei ao 3º dia. Deus está trabalhando dentro da igreja e fora dela. Foi Deus que revelou essa fome. Ele está presente em tudo que está acontecendo nessa cidade. Ele não está alheio, ignorante. Não. Nada foge ao seu controle. Mas qual é a atitude desta igreja quando ouve a profecia? Simplesmente dizer misericórdia. Não. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos da Judeia, de Jerusalém. Mas o que a gente tem não dá nem para nós. Igual os discípulos disseram em Mateus 14, quando Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Senhor, não temos muita coisa não, e o que temos não dá nem para nós. Despede a multidão. Mas o que é que vocês têm? Bom, o que nós temos aí, que na verdade nem nosso é de um menino, de um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Basta. Né? Basta. Como assim? Basta. Senhor, é uma multidão. Só nós somos 12. Colocar um pão para cada, a conta não fecha. Não foi isso que Moisés perguntou para o Senhor em Números 11? Senhor, nem que o Senhor mande todos os peixes do mar,
será suficiente alimentar esses 600 mil homens de pé, fora as mulheres e as crianças ainda. E o Senhor lhe pergunta: haveria alguma coisa difícil para o Senhor, Moisés? Eu vou ter misericórdia de você, Moisés. Não vou te cortar na cepa, não. Mas é o seguinte: quem não creu em mim e murmurou, quando colocar a carne na boca, a morte vai chegar. Ele não vai nem engolir. Ratava foi o nome do lugar, porque ali eles tentaram o Senhor. E Deus disse: vou mandar carne, não para um dia, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, nem 20, mas para um mês inteiro, para você ver que eu faço. Então essa igreja não ficou parada, ela é missional. Ela se edifica internamente, mas ela cumpre a missão fora. Ela agora vai socorrer a igreja mãe. Em Gálatas 6, Paulo diz: aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Se vocês receberam os dons eternos de Deus através de Israel, Paulo fala isso aos romanos, para a igreja de Roma, agora chegou a hora de vocês também corresponderem com Israel e abençoar esses irmãos. E eles tomam uma decisão. Não veio uma ordem do colégio apostólico em Jerusalém. Pedro não estabeleceu um decreto. Fale para que todos mandem dinheiro aqui para Jerusalém, mandem dinheiro para a Judeia. Não, foi decisão voluntária. Porque quando a gente é cristão, a gente tem como uma das características a generosidade, porque Deus é um Deus generoso. Quanto mais generosos somos, mais parecidos com Cristo somos. E eles decidiram no coração mandar dinheiro para a igreja, aos presbíteros em Jerusalém, e escolheram Saulo e Barnabé como mensageiros e portadores desta oferta. E eles, como mestres e profetas da igreja, agora estavam cumprindo também um trabalho diaconal temporário. E viajaram 500 quilômetros de Antioquia a Jerusalém para trazer a oferta dessa igreja nova, nascedora, rica, próspera, mas que agora estava colocando o seu dinheiro no reino de Deus. Aí vem o capítulo 12. Aí vem o 13. Agora a igreja já se passou um ano, possivelmente no segundo ano. Eles estavam no culto, adorando ao Senhor, com orações e jejum. E diz que nesta reunião estavam 7 profetas e mestres. Dentre eles, Saulo e Barnabé. E o Espírito Santo falou: separem a Saulo e Barnabé para a obra que os tenham chamado. Essa é uma igreja que nos inspira, porque é uma igreja que está bem fundamentada, tem profetas e mestres. Mas uma igreja também que ainda ouve a Deus. Interessante que quando o Senhor envia 7 mensagens para as 7 igrejas da Ásia Menor, já no ano 100 quase, 90 para 100 depois de Cristo, no final de cada mensagem para cada igreja, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então Deus ainda fala nessa igreja de Antioquia. Ele está dirigindo, o Espírito Santo está falando. Uma igreja que nos inspira é a igreja que é sensível à voz do Espírito Santo. Ele está falando que vai ter fome, mas também ele está falando para despertar vocações, para chamar pessoas e enviá-las para um ministério apostólico mais adiante. Os outros profetas e mestres permanecerão ali, mas agora o Senhor tem algo maior. Ele diz, como ele disse para Abraão, para uma terra que eu te mostrarei. E diz para Saulo e Barnabé, para uma obra que os tenham chamado. Eles receberam um chamado específico do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não disse para eles para onde seria, para onde iriam. O que eles precisariam fazer era atender à voz do Espírito Santo, como Abraão atendeu à voz de Deus. Quando o Senhor lhe disse, leleha, ou seja, sai-te, vai-te, sai da tua terra e da tua parentela, e simplesmente ele saiu. Mas o Senhor não lhe disse, olha, para tal lugar, fazer tal coisa. E na verdade eles saíram. E o que Deus precisa de nós é apenas que nós obedeçamos a sua voz e a sua ordem. Ele simplesmente nos disse, ide pregar o Evangelho. Ele simplesmente nos disse, ide fazer discípulos. Se você sai e faz e fala, Ele vai direcionando o lugar, a pessoa, a casa, a família. Simplesmente o que a gente precisa fazer é só obedecer, é só sair. É como alguém disse, se você não pode cruzar o oceano para fazer missões, atravesse a rua e faça missões. Atravesse o bairro, atravesse a sala. E como é que Deus faz isso? Certamente Deus já vinha falando no coração dos dois. E ali, publicamente, naquele dia, o Espírito Santo confirmou para a igreja. Falou para a igreja. Eu sei o que é isso, eu tive essa experiência. Quando eu sentia um chamado de Deus para me envolver integralmente com a obra pastoral, para ser um pastor, eu tinha medo de compartilhar isso com alguém, julgando que fosse uma coisa do meu coração, e não de Deus. Mas eu já sentia o chamado, mas eu guardava. Assim como Maria ouvia muita coisa sobre Jesus, e diz a Bíblia em Lucas que ela guardava no seu coração. Até que um dia, num culto matutino, num domingo pela manhã, às 5 e pouca, lá no interior da Bahia, uma irmã de Salvador estava fazendo um trabalho conosco lá, a irmã Marta, já falecida, acometida de câncer. E a gente começou a oração, e já era 8 e pouca da manhã, e estávamos orando lá, desde as 5, 9 horas ia ter escola bíblica dominical. E Deus agindo, mover do Espírito, gente sendo cheia do Espírito, gente falando em línguas, profetizando, e o fogo caindo, de verdade, não é, Glenn? De verdade. E Deus deu uma visão para Nelian. Ela me via atrás de um púlpito branco, que tinha um arranjo de flores em cima. E ela pediu a palavra. Eu quero dizer que Deus tem um chamado para o irmão Gleidson. Eu vi um púlpito branco, ele atrás do púlpito pregando. E aí o pessoal me chamou na frente ali, orou comigo. Pronto. 1988 isso. E depois Deus foi só confirmando. Através de outras pessoas. Em 89 eu fui para o seminário. No Paraná.
Tem quantos anos isso? 30 anos atrás. Deus falou com Saulo no dia da conversão dele: você vai ser um pregador para as nações. 8 anos se passaram, mas a promessa de Deus não caiu. Deus falou para Barnabé: chama Saulo. E ele foi lá chamar. E aqui ele está. Interessante que, quando Deus fala por meio do Espírito Santo aqui, em Antioquia, no capítulo 13, o que acontece? A igreja ora e jejuma mais. Mas peraí, Deus não falou, bora fazer festa. Né? Reba, vamos fazer festa. A igreja intensifica a oração. E o jejum. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, para confirmar o chamado. E segundo, para fortalecer os chamados. Para prepará-los para enviá-los. E diz a palavra que depois de orações e jejuns, eles enviaram. O verbo aqui é soltar, liberar. E é isso. E esse é o propósito nosso aqui nesta igreja. Que o Espírito Santo desperte vocações, mas que nós preparemos as pessoas, e depois nós vamos liberá-las, porque alguns serão pastores, pastoras, missionários, missionárias, em qualquer lugar que o Espírito Santo enviar. E a palavra de Deus diz que foi o Espírito Santo que chamou e o Espírito Santo que enviou. Nós trabalhamos aqui em parceria. É o Espírito Santo que fala e é o Espírito Santo que envia. E isso é importante para o vocacionado, como disse ontem aqui para os pastores que nós ordenamos. Porque pastor sem vocação celestial é um perigo. Pastor sem vocação celestial é uma perdição para a igreja. É uma perda de tempo. Vai começar tudo de novo. Porque ele não tem convicção do chamado celestial. O pastor precisa saber que antes do presbitério colocar as mãos sobre ele, antes da igreja começar a falar que ele tem vocação para ser pastor, ele precisa receber um chamado celestial. E diploma de bacharel em teologia não faz um pastor, mas capacita-o, treina-o para o serviço, ou deveria fazê-lo. Se não está fazendo, está falhando na tarefa. Mas quem chama um pastor para pastorear o rebanho de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E eu oro para que o Espírito Santo chame homens e mulheres nesta igreja para anunciar o Evangelho de uma maneira orgânica e informal, aonde você estiver, mas também que Ele chame alguns aqui para serem mestres, profetas, evangelistas, pastores e missionários. Porque a obra tem que continuar. Quem vai pastorear os seus filhos? Quem vai batizar os seus filhos? Quem vai apresentar os seus filhos a Deus? Quem vai ensinar o Evangelho, a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, como disse Paulo aos Efésios: durante 3 anos não deixei de anunciar todo o conselho de Deus para vocês, com jejuns, com orações e com lágrimas. Quem vai pastorear a sua família? Se não acordarmos,
Seremos como a igreja europeia, de cristãos teóricos e ateus práticos, igrejas fechadas, tornando-se mesquitas muçulmanas, tornando-se clubes, tornando-se casa de prostituição, porque os crentes abandonaram a igreja, por causa do secularismo, a corrida atrás do dinheiro, do sucesso e da felicidade, e se esqueceram do mais importante, buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça. E depois não terão uma igreja para onde voltar, não terão uma igreja para chamar de sua, não terão uma igreja onde poderão vir para prestar contas da sua vida e do seu ministério. Porque no capítulo 13 eles são enviados pelo Espírito sob a imposição de mãos da igreja. Nunca queira sair sem o chamado do Espírito e sem a bênção da igreja. Nunca saia para ser um missionário solitário. Nunca saia para ser um pastor solitário. Nunca saia para ser um evangelista solitário. Você precisa ter a igreja na sua retaguarda. A igreja precisa ser o lugar onde você volta. E eles passaram um ano pregando o evangelho em todos os lugares ali perto. E voltaram. No capítulo 14, eles voltam para a igreja que os havia enviado. E contam o que Deus fez pelo ministério deles. E ficam ali um bom tempo. A gente sai daqui toda semana como missionários de Deus, embaixadores do reino, e domingo a gente volta, e você precisa ter uma igreja para voltar. Saulo e Barnabé tinham uma igreja para voltar, não são missionários a la Zorro, cavaleiro solitário, sozinho, porque você pode andar de um lado para o outro, meu filho. Você tem que ter uma igreja para voltar. E você tem que ter uma igreja para você chamar de sua. Não é mais a igreja onde você vai. Não é o pastor que prega na igreja que você vai. Mas é a minha igreja, o meu pastor, os meus irmãos. Se essa igreja de Antioquia vivesse os nossos dias, eu tenho certeza que eles aproveitariam todos os recursos e todas as ferramentas para anunciar a Jesus. Os boletins, o curso A Jornada, o Instagram, Facebook, Twitter, televisão, rádio, as pernas deles, eles faziam isso, as pernas, as mãos e a boca. Eles anunciariam a Jesus, porque eram pessoas comuns, não profissionais do Evangelho, não era gente paga para fazer isso, era gente comum, gente que trabalhava, tinha mulher, tinha marido, tinha filhos, tinha uma vida, mas tinha uma mensagem, tinha uma paixão, tinha uma experiência, tinha uma conversão, tinha uma esperança, e que eles não podiam controlar, conter, batia mais forte do que o medo de ser reprovado, de ser perseguido, de ser mal interpretado, de ser ignorado. Eles ousaram. E não pregaram apenas para os judeus, mas pregaram para os gregos. E assim começou
a missão internacional da Igreja de Deus.